Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Começamos agora uma sequência para tratarmos acerca de sucessão legítima. No último vídeo, nós explicamos a diferença entre sucessão legítima e testamentária. Quando falamos de sucessão legítima, estamos falando daquela sucessão onde, pelo menos a metade do patrimônio deixado pelo morto, pelo decujus, será entregue para familiares do morto. A outra metade aqui, do patrimônio, outra metade em regra, vai para a sucessão testamentária, que é outra sequência de vídeo. Tá vendo aqui? Bom, na verdade eu falo metade para a sucessão legítima, mas pode ser até toda. Se não tiver testamento, sobre tudo que pode ser testado, se tiver defeitos nesse testamento. Então essa metade aqui, chamada sucessão legítima ou herança legítima, vai para quem? Aprender o destino desse patrimônio é o que nós chamamos de ordem de vocação hereditária. Lembra, o que determina se tem ou não essa metade clausulada, presa, direcionada para a família, é a existência de uma galerinha chamada herdeiros necessários. Herdeiros necessários é cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Se o morto deixou uma dessas três pessoas vivas, então metade vai para a vocação hereditária. Vocação, vocare, chamado. Os chamados a suceder. Essa ordem é formada por 5 classes, 5 graus de herdeiros. Só que a gente não fala grau, que é para não confundir com direito de família, tá? Nós falamos 5 classes. 5. Tá vendo aqui? Então primeiro vai para essa configuração. Se não tiver, vai para essa. Se não tiver, vai para essa. E assim por diante. Da primeira à quarta é família. Se não tiver ninguém na família, aí vai para o município e para a união. Vamos deixar de papo e vamos escrever, vamos? Olha isso. Então a nossa ordem de vocação hereditária, conforme está no Código Civil, possui 5 classes. 5. Primeira, segunda, terceira, quarta. Até aqui é família. Se não tiver ninguém até aqui, então vai para a 5ª classe. Vamos começar por ela? Vamos? Se não tiver ninguém na família, município e união. Vai para o município o patrimônio desse morto. E se tiver bens em território federal, que até o momento não temos nenhum, mas está previsto na Constituição, se tiver bens em território federal, o que tiver lá vai para a união. Então vamos logo começar pelo 5º. Aqui, 5º posicionamento, 5ª classe. Então, se não tiver ninguém na família, vai para o município e união. Pronto. Olha só, a primeira classe, os primeiros chamados a suceder são os descendentes. E se esse morto, e se esse decujus tinha, no momento da morte, cônjuge ou companheiro, vai dividir patrimônio com esses descendentes. Então o nosso código vai determinar que a primeira classe é descendentes em concorrência com cônjuge. De novo, descendente em concorrência com cônjuge. Sempre que eu falar cônjuge, é cônjuge ou companheiro, tá? Porque o STF, Supremo Tribunal Federal, já igualou já o regime para cônjuge e companheiro na sucessão. Então vamos lá, escrever aqui, primeira classe, descendente
em concorrência com cônjuge. Cônjuge ou companheiro. Aqui, ó. Se só tiver filho, fica só em descendente e acabou. Não vai mais nada para cá. E se além de ter descendente tiver cônjuge, vai dividir com cônjuge. Calma, eu vou explicar logo em vídeo futuro como se calcula isso. Então só quero que você grave. Quem é a primeira classe na ordem de vocação hereditária? Descendente e cônjuge. Acabou. Se por um acaso não tiver descendente no momento da morte, vamos à segunda classe. A segunda classe agora é para cima. Então primeiro para baixo, depois para cima. Ascendentes. Ascendentes, adivinha? Também em concorrência com cônjuge. Ascendente ou ascendentes, né? Teoricamente pode ter mais de um, né? Ascendentes em concorrência com cônjuge. Então primeiro para baixo, depois para cima. Se no momento da morte não tinha descendente, não tinha ascendente, qualquer caso também com cônjuge. Terceiro, tudo para o cônjuge. Terceira classe, tudo para o cônjuge. Tudo para o cônjuge. Tudo para o cônjuge ou companheiro. Então veja, se no momento da morte só tinha cônjuge, não vai ficar na primeira classe. Porque o configurador onde só há cônjuge não é a primeira, é a terceira classe. Então, se não tiver descendente, só tinha cônjuge, agora vamos para a segunda, ascendente e cônjuge. Então, se não tinha ascendente nem descendente, terceira classe, tudo para o cônjuge. E se no momento da morte não tinha descendente, não tinha ascendente, não tinha cônjuge, os colaterais. Os colaterais é a última classe que vai envolver família. Colaterais. Eu espero que você tenha assistido o meu vídeo sobre graus de parentesco. Quando se fala colaterais, estamos falando em irmão, sobrinho, tio, primo, tio-avô, sobrinho-neto. Então, colateral vai até o 4º grau. Quem são os colaterais de 4º grau? São irmão, sobrinho, tio, primo, tio-avô, sobrinho-neto. Olha para cá. 4º grau. Os colaterais até o 4º grau. Até o 4º grau. Quem é o 4º grau mesmo, hein? Primo, tio-avô, sobrinho-neto. Olha só, então vamos resumir. Vamos resumir isso aqui. Aqui, ó. Ordem de vocação hereditária. 1, 2, 3, 4, 5 classes. Tá vendo aqui? Primeira classe, descendente e cônjuge. Ó, setinha para baixo e coração. Segunda classe, ascendente e cônjuge. Terceira classe, tudo para o cônjuge. Quarta classe, colaterais até o 4º grau. E quinta classe, união e município. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse resumo aqui eu costumo usar em cursinho. Só que em cursinho, para ficar ainda mais fácil, eu inverto aqui, ó. Eu coloco coração para baixo, 2, coração para cima, 3, tudo para o coração, 4, colateral até o 4º grau, e quinto, município e união. Essa lista é chamada ordem de vocação hereditária. O que a gente passa a fazer a partir do próximo vídeo é estudar, abrir, calcular, detalhar cada uma dessas classes. Cada uma dessas classes terá a sua regra. E todo advogado e quem faz prova tem que conhecer essas regras. Por hora, eu só quero que você lembre da ordem de vocação hereditária. Vamos lá para fechar? Ordem de vocação hereditária, ou seja, os destinatários da herança legítima. Primeira classe,
descendente em concorrência com o cônjuge. Segunda classe, ascendentes em concorrência com o cônjuge, se não tiver descendente. Terceira classe, tudo para o cônjuge. Quarta classe, colaterais indo até o quarto grau. Quinto e último grau, quinta e última classe, município e se tiver patrimônio em território federal, União. Prazer, isso é a ordem de vocação hereditária. No próximo vídeo vamos tratar sobre isso, olha. Primeira classe, e vamos começar detalhando isso, os descendentes na sucessão. Vamos a eles? É isso.